Oi pessoal, tudo bom com vocês? Pois é, sabe no meu último vídeo que eu vim aqui, eu quis me assumir, que aí eu acabei falando, eu sou essa pessoa que fez 1 milhão, que... Pois é, eu acabei dando Eu tô nesse processo de refletir várias coisas, né, porque eu tô nessa fase, então eu decidi trazer esse vídeo pra vocês falando, refletindo, vamos refletir juntos, né, sobre essa ideia de romantizar a pobreza. Romantizar a pobreza tá muito vinculado com aquelas frases que a gente já tá acostumado a ouvir, que é pobre, mais feliz. E dinheiro não traz felicidade. E o mais importante aqui é ter saúde. Então, o que é romantizar a pobreza, tá? Resumindo, romantizar a pobreza é transformar a pobreza em uma virtude. Então, se cria toda uma narrativa em volta de todo esse ecossistema, e mandando uma mensagem de que a falta de recursos é algo belo, é algo bonito, puro e até desejável. E aí, no meio de tudo isso, acaba ignorando por completo, com tanta romantização, o sofrimento real de quem sofre com a escassez, com a falta. E como vocês sabem, eu tô passando por esse momento de assumir quem eu sou realmente nas redes sociais, sem ter vergonha das coisas, do meu pensamento, como eu penso e com as minhas conquistas, tá? Eu tô procurando estar cada vez mais confortável nesse universo do qual eu sinto que eu pertenço. Eu, da pele pra dentro, na minha mente, eu sim estou confortável, só que eu nunca me senti confortável de expor isso, tá? E eu me lembro que uma vez eu fiz um vídeo e, assim, dentro de todo o que eu gosto de trazer aqui pra vocês, que eu gosto de trazer, tipo, a minha experiência, tá? Então eu vou trazer pra vocês aqui dois cenários que eu vivi. Aí vamos analisar junto, tá? O último você já conhece, que eu já falei algumas vezes, então eu vou resumir aqui rapidamente. Que eu fiz um vlog mostrando aqui a minha rotina do home office, né? Então ali eu mostrei a maneira que as pessoas conseguiram observar que eu consigo fazer dinheiro na cama. Ó, o Fernando. É a Ari. Beijo, Ari. Tô gravando, depois a gente fala. E... as pessoas perceberam que eu faço dinheiro em cima da cama, eu fiz dinheiro, eu também faço na minha grama, assim é a minha vida, né? E aí eu sabia, porque eu conheço aí, eu sou praticante do novo pensamento, eu sou praticante do autoconhecimento, sou praticante de lei da atração. Então eu conheço como que é a mentalidade de onde eu vim, né? E 95% da população mundial tem uma maneira muito estranha de ver as coisas. Então eu sabia que as pessoas, ao ver o vídeo, ia ir para uma zona de como que eu posso dizer? De crítica, porque eu já recebi crítica por fazer dinheiro na minha casa. Pessoas dizendo que eu tenho que sair para vender o meu peixe, eu não posso ficar em casa arriscando receitinha, que eu não sei o que, né? Porque quem trabalha em casa, a pessoa tem mais tempo, então pode fazer um bolinho, pode fazer algumas outras coisas. É o sonho de todo mundo, né? E aí eu no mesmo vídeo, no vlog, eu peguei e falei assim, pessoal, sim, eu trabalho nesse modelo, eu consigo fazer dinheiro na cama, sim. E é gostoso, é maravilhoso, é algo que eu consegui criar, transformar pra mim, pra minha vida, né? E eu não quero isso, eu quero disso pra melhor. Imagine eu trabalhando, fazendo dinheiro em um cruzeiro, é o que eu busco pra mim, né? E eu falei sem nenhum medo de mostrar a minha realidade, porque se eu tiver vergonha de mostrar o meu home office, como eu vou conseguir criar a minha vida nômade, né? Falei assim, tô com muito orgulho, essa é a minha realidade, né? E aí eu comecei a falar sobre a palavra que eu não gosto muito de ouvir e não gosto de falar, que é a palavra guerreiro, né? A pessoa é guerreiro. Então, tem essa ideia estranha de que essa pessoa é guerreiro, a mãe solteira, aí bate palma. Mas se você for perguntar pra essa guerreira se ela gosta de ter essa vida com luta, com guerra, com dificuldade, de ter que abrir mão sempre de coisa, ou de dar um passo pra frente, 5 pra trás, se você perguntar pra essa pessoa se ela gosta dessa vida, ela não gosta, gente. Então por que colocar tantas flores nessa vida de guerreiro que não é bonita, dói, sabe? E aí eu fiz essa opinião sobre essa palavra guerreiro, né? Que 95% da população ama ouvir falar. A Preta Gil acabou de morrer e o que eu mais ouvi é ô mulher guerreira, guerreira, guerreira. Gente, sim, olha, é muito pesado, né? É muito pesado mesmo, assim, ninguém... Se você perguntar pra ela se gostaria de ser essa guerreira, porque por ser guerreiro já tem uma responsabilidade. Todo guerreiro que se transforma em guerreiro sabe que vai ter que ir pra luta, sabe que vai ter que ir pra guerra. Então, no momento que você coloca já esse uniforme,
você já assume esse papel, né? E enfim, então assim, eu na minha vida decidi que eu não quero ser esse guerreiro, sabe? Então eu peguei e dei a minha opinião sobre esse guerreiro, e foi quando foi essa crítica pra outra rede social, uma pessoa falando, eu sou guerreiro assim, com muito orgulho, e falei, ai, deixa pra lá. E aí veio crítica. Ok. Aí esse é um cenário número 1. Agora eu vou no cenário número 2. Essa pessoa que ficou me criticando, por exemplo, mal sabe como que foi o meu passado, né? Sim, eu venho dessa dor, dessa luta, mas mesmo vindo desse lugar, eu nunca quis e sempre rejeitei esse uniforme de guerreiro, tá? Sempre foquei e signifiquei em outras coisas, que eu não sou herdeiro, então eu vou ter que abrir mão de certas coisas para me poder conseguir transformar a minha vida, né? Então, por exemplo, eu achava meu salário pouco, eu não conseguia encontrar outro trabalho para depois, porque eu me lembro que o Brasil estava em crise, e aí eu decidi ir trabalhar caminhando para poder ficar com o dinheiro da passagem. Então, gente, eu vim de um nível de vida que eu ia caminhando para poder ficar com aqueles R$200 de transporte público, porque o meu padrão me transferia em dinheiro para mim poder carregar no meu cartão, no bilhete único de São Paulo. E aí eu falei, e se eu ficar com esse dinheiro, ao invés de dar para o SP Trans, que é a empresa de transporte público de São Paulo? Eu falei, vou fazer um teste, fui trabalhar caminhando e voltei caminhando. E aí eu vi que dava 3 dias e vi que dava para aguentar, era 4 horas todos os dias. E aí eu fiz isso durante 15 meses. E durante 15 meses choveu, durante 15 meses fez muito sol, durante 15 meses eu sofri tentativas de assalto, eu reagi, eu não recomendo isso pra ninguém, mas imagine uma pessoa que caminha 4 horas pra poder realizar um sonho, aí vem uma pessoa querer tirar de você. Claro que eu defendi o meu sonho com garras e unha. Tem uma história, inclusive, que eu vou fazer um outro vídeo, que eu fiz a pessoa que tava me assaltando correr. Eu fiz a pessoa correr. Depois eu faço um outro vídeo pra vocês falando sobre esse tema. Então, assim, eu passei por todo esse tipo de risco. Eu também passando, assim, curso na rua, eu vi um cara com moto assaltando com arma, um cara com carro. E aquilo me deixava cada vez com medo de continuar o meu caminho, de caminhar. Eu falei, não, eu vou continuar no meu caminho, eu não vou colocar atenção. Eu, na minha vida, sou assim, eu não coloco atenção naquilo que é desagradável e que me dá medo. Eu procuro colocar foco naquilo que me dá mais fortaleza, né? Então eu focava no meu sonho. Eu me lembro que eu tinha uma foto de umas malas e um avião subindo assim, e eu sempre caminhava olhando para aquela foto, aquilo me dava força, né? E isso tem a ver com a lei da atração também. E aí eu consegui, no final de tudo, sim, eu fiquei bem magro e tudo, mas no final de tudo eu consegui, o meu objetivo era o financeiro, então eu consegui transformar aquela passagem do transporte público numa passagem internacional e no meu passaporte. E eu consegui injetar aquele dinheiro no meu sonho, né, de sair do país. E hoje eu tô aqui, já sabe que eu já tô aqui. E quando eu conto essa história, muita gente ama essa história. Minha cunhada mesmo conta essa história pra todo mundo. Ela, tia, contei essa história pra minha madrinha, que não sei o quê. E todo mundo, as pessoas amam essa parte da minha vida, essa história, essa coisa, e muitos acabam até rotulando com guerreiro e tal, que não sei o quê. Aí eu fico me perguntando, essa minha fase da vida, que eu caminhava, reagia a assalto, tentativa de assalto, que era muita... Gente, era horrível, não era confortável não. Era horrível. Eu me lembro que eu já falei aqui que você estava caminhando, uma vez eu estava caminhando, estava chovendo, eu lá caminhando, eu tinha que ir com 2 roupas, porque eu sabia que eu ia ficar molhada. Aí lá no trabalho eu ia no banheiro e trocava de roupa. E aí passou um caminhão, jogou água podre na minha cara, assim, e eu senti como se fosse um tapa na cara, um cuspe na cara. Eu senti isso, eu me lembro que eu vi um ponto de ônibus, eu entrei atrás do ponto de ônibus e comecei a chorar, que eu senti como, pra mim era uma humilhação. Você entende? E não era, tipo, fácil, mas eu sempre tava focado na minha liberdade, naquela coisa toda, não no difícil, no pesado. Mas por que quando eu tava vivendo a parte mais difícil e pesada, as pessoas batiam a palma pra mim? E aí hoje que eu, finalmente, depois de caminhar tanto, hoje eu consegui criar essa vida de conseguir fazer dinheiro na cama. Porque que aí agora não bate palma, agora é críticas. Então qual é o problema? Será que o problema é o meu sucesso? É a coisa que eu consigo alcançar? Ou essas pessoas que criticam ainda não são cegos, conseguem observar claramente o que está acontecendo, ao ponto delas conseguirem entender que elas estão incômodas, talvez de ainda seguir essa vida
de que o sofrimento ainda é nobre, que o sofrimento é mais nobre do que vencer na vida, sabe? E isso, pessoal, eu fiquei me fazendo vários questionamentos, assim, sabe? Vários questionamentos. Por exemplo, por que as pessoas admiram tanto aquelas pessoas que sofrem e criticam e rejeitam por completo aquelas pessoas que vencem e até vence com leveza? Porque pra mim ter chegado aqui não foi fácil, mas pra mim conseguir melhorar tudo isso foi sim com leveza. Então aqui eu vou fazer um questionamento pra vocês comentarem aqui embaixo. Se vocês já se sentiram culpados por estar melhor na vida. Você sente que já se sabotou ou continua se sabotando porque você aprendeu que o bonito e o certo é viver com dor? Você realmente quer sair dessa luta? Ou se aprendeu se apegar a ela? Agora, você quer vencer? Aí eu te pergunto, você está pronto para sofrer críticas por vencer? Eu acho que a minha resposta é justamente aquele vídeo lá que eu fiz pra vocês me assumindo. Então, eu nasci em 92, né? E eu peguei bastante coisas aí no Brasil, né? Apesar de estar aqui 10 anos, quase 10 anos fora do Brasil. Eu entendo como que foi o entorno no qual eu cresci, e a grande maioria dos brasileiros, promédio, cresceu, né? Com aquelas frases, por exemplo, pobre, mas feliz, que dinheiro não traz felicidade, o importante é ter saúde. Então, pessoal, essas frases parecem ser bem inofensivas, né? Só uma palavrinha que você ouve aqui, outra lá, mas só que, gente, sério mesmo, na prática, essas palavras, essas frases, ela acomodam as pessoas, né? E elas, inclusive, elas te limitam, sabe? Então eu vou dar pra vocês aqui alguns exemplos, assim, o que essas frases causam na gente, tá? Então eu vou colocar aqui alguns exemplos reais, assim. Então existem pessoas que rejeitam a busca por melhoras financeiras por medo de ser arrogante, ou se transformar em egoístas e etc, né? Então, aquele meu vídeo justamente que eu falei pra vocês, que eu fiz a minha consultoria de imagem e estilo, que aí a minha consultora, a Clau, tocou num ponto ali sobre por que você não fala de finanças, porque pra chegar fazer a consultoria com ela teve que me enxergar, né? Então eu falei tudo pra ela sobre mim, sobre o que eu fiz, sobre a minha caminhada, pra ela entender como que eu era, assim, pra poder me entender melhor. E ali ela tocou e falou, Thiago, por que você falar de finanças e tal, e aquilo meio que e na hora veio a resposta. Só foi ela, eu precisava só de alguém me perguntar e na hora veio a resposta, que inclusive tá o vídeo aqui, que foi ao vivo, né? Foi tipo uma live praticamente com ela, né? Uma consultoria. Eu falei que eu tinha medo de ser arrogante, parecer arrogante. E realmente, no meu caso foi até um caso leve, tá? Porque assim, o fato de eu tava nem aí de ter papel pra dentro, eu tava fazendo as minhas coisas, não tava nem aí de ser arrogante. Só tava fazendo as minhas coisas, mas na hora de expor e de falar e de compartilhar, que é o interessante, eu não conseguia, porque aí, né? Então, o legal é que isso não me impediu de ir atrás de melhorias financeiras, mas tem gente que realmente acaba não chegando a esse ponto com medo de se tornar uma pessoa arrogante. E a outra coisa que eu via muito no Brasil, assim, outro ponto que essas palavrinhas assim geram nas pessoas é a valorização, por exemplo, da simplicidade forçada, como se fosse uma escolha, sabe? Então a TV brasileira, o cinema brasileiro, e eles sempre vêm com essa história de histórias reais, histórias de pessoas reais, de corpos reais, e que nos querem sei lá. E também essas palavrinhas acabam transformando pessoas em pessoas que criticam a prosperidade e transformando a prosperidade em sinônimo, né, de corrupção e de perda de valores, né? E na verdade, no fundo, no subconsciente de todo mundo, ninguém quer ser essa pessoa, né? Esse arquétipo, esse ser humano, esse corrupto, essa pessoa sem valor. Então, pessoal, a verdade é que a pobreza ela não é romântica, tá? A pobreza limita as escolhas, ela afeta a saúde e atrasa todas as oportunidades que poderia mudar a sua vida. Então, pessoal, valorizar o trabalho, valorizar a dignidade de prosperar não é egoísmo. Na verdade, isso tudo é o que move sociedades fortes e prósperas, sabe? E sociedades livres. Agora, por que essa romantização da pobreza acontece tanto no Brasil? Eu tenho aqui duas respostas para vocês. Eu vou compartilhar a primeira. No meu ponto de vista, o número 1 é a influência da cultura cristã e católica. Então ali existe a valorização do sofrimento e da humildade.
tá? Isso eu percebi. Eu acho que vocês já perceberam aqui, quem assistiu meus vídeos antigos sabe que eu sou do Ho'oponopono, eu sou muito esotérico e etc, etc, etc. Porém, eu gosto muito dessa coisa da igreja católica, eu gosto da missa, eu gosto daqueles rituais, eu gosto, eu me sinto bem e tal. E aí, na época de 2020, que a gente tava todo mundo preso dentro de casa, eu me lembro que as missas começaram a ser online, né, em lives, transmissões ao vivo, etc. E aí eu fiquei com vontade de participar de uma. E aí eu tava assistindo missa online, e aí o padre falou pra levantar. E eu acho que como eu tava na minha casa, eu consegui perceber melhor, porque de alguma maneira eu estava vendo uma missa à distância, então eu tenho uma melhor visão, eu não tava metido tão dentro, né? Eu consegui participar da missa, mas eu tava vendo a missa de longe. Pediu pra colocar a mão no coração, fechar o olho e ficar em pé, e eu fiz tudo bonitinho. E aí ele começou a falar assim que Deus... A gente repetia, aí ele falava, eu não sou digno. Na hora eu tirei minha mão do meu peito e falei, o quê? Aí eu peguei e falei, eu sou digno sim, Deus. Oxe, tá doido, padre? E aí eu comecei a analisar as rezas, as orações, e aí eu percebi que a estrutura das orações católicas está muito estruturada na escassez, na falta, na tristeza, no sofrimento, que não é digno. E aí eu lembrei de uma tia minha, que é a mais nova, a tia Cida, que eu, quando eu tinha ali meus 14, 15 anos, eu ouvi ela muito falar assim, é porque eu não sou digno. Eu não sou digna. Aí ela via, toda Páscoa era a mesma coisa, ela via o Cristo lá sendo crucificado nos filmes, ela falava, é que eu não sou digna, eu não sou digna. Ficava repetindo aquilo o tempo todo, que não é digna, que não é digna, que... E aí, você ouvir uma pessoa falar que não é digno, é tipo, meio que você fala, nossa, que força, tá assumindo as suas debilidades, e que não... sabe? E aí fica uma coisa até meio romantizada. E aí fica realmente, a igreja católica conseguiu transformar na nossa cabeça que você ouvir essa coisa que não é digno, 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 digno. É muito bonito, é força, é fortaleza, sabe? Isso aqui não, gente. As palavras tem poder. É uma palavra, gente, muita baixa vibração. Então, hoje, quando eu vou quando eu participo de alguma oração, alguma coisa assim, tudo que o padre fala, ele faz ao contrário. Ele fala, eu não sou digno. Ele fala, eu sou digno sim. Eu faço tudo ao contrário. E eu vejo que as pessoas ouvem e se sentem bem, que tipo assim, eu não sou digna, que não sei. E dá uma fortaleza, fala, gente, que absurdo, como que as igrejas conseguiram fazer isso na nossa cabeça? Eu mesmo já destruí. Eu não repito o que o padre fala, não, eu faço tudo ao contrário. E outra coisa é as mídias, né? Novelas, publicidade que exaltam a simplicidade, e eles, da maneira deles, traz um significado, o que é simplicidade. E ao mesmo tempo demonizam a prosperidade e a riqueza. Eu tenho um exemplo aqui pra vocês que aí no Brasil tem uma novela que se chama Vale Tudo, né? Que é a 2025 da tal da Manuela Maneca Dias. Esse foi o nome que o Rodrigo, o meu amigo, colocou nessa louca aí da novela. E aí, essa novela do Vale Tudo, ela é uma versão de 89, se eu não me engano. Eu sou de 92, então assim, eu nasci em 92, a novela já tinha 3 anos que tinha acabado. Eu com 10 anos de idade, a novela já tinha uns 13 anos que tinha acabado. E eu, com 10 anos, eu via Teletubbies. Então assim, eu passei longe de saber o que é Vale Tudo, mas eu sabia quem era Odete Roitman. Então, quando veio essa coisa de que vai ter o Vale Tudo 2025 e uma versão tal, não sei o que, aí começou a viralizar muito as cenas da novela original de 89. E aí apareceu lá a tal da Odete Roitman. Eu sabia que ela era uma vilã e que aí todo mundo perguntava quem matou. E aí começou a viralizar muito vídeos da Odete Roitman de 89, né? E aí foi aí que eu comecei a perceber que a sociedade brasileira, pelo menos, tá mudando a mentalidade, pessoal. Tá mudando a mentalidade, pelo menos, o que respeita à prosperidade, à liberdade financeira, à liberdade geográfica. Esse conceito eu acho que já estão quebrando cada vez mais. Por quê? Eu consegui perceber isso através da Odete Roitman. Porque em 89, a Odete Roitman, tudo que ela falava era um absurdo. Era um absurdo, e tudo que ela falava transformava ela simplesmente em uma grande vilã. Tanto é que ela virou a vilã do século, da dramaturgia brasileira, né? Ok. E aí começou a viralizar esses vídeos da Odete Roitman de 89 e eu comecei a ver. E aí,
chegava em mim como uma grande vilã. Só que aí quando eu vi já com a minha mente aqui de 2025, gente, eu comecei a concordar com tudo que ela tava falando, tudo que viralizava. Eu falei, gente, mas não tá errado isso aqui. Principalmente quando ela falava de propriedades privadas e assim. E aí eu comecei a ver comentário e eu via que no comentário tava todo mundo, tipo, a favor da Odete. E de repente aquela vilã já não era vilã. E aí eu me senti um pouco desconfortável, porque eu sabia que ela era vilã. Como é que eu tô concordando com uma vilã? E aí com uma pessoa que eu me senti muito à vontade de falar, era com o Rodrigo. O Rodrigo Teocoli, que ele tem aqui um canal no YouTube, ele faz lives maravilhosas. Inclusive na última live que a gente participou ali no chat, foi incrível. Eu vou deixar aqui o link do canal dele pra vocês verem. Ele é psicólogo e ele também é dramaturgo e ator. Por isso eu me senti à vontade de falar com ele. Então aí eu fui lá com ele e falei, amigo, olha esse vídeo da Odete. Aí eu falei, olha, eu concordo com ela, viu? E aí ele pegou e aí ele, como é dramaturgo, ele gosta de escrever, aí ele pegou e me deixou tranquilo, né? Porque ele é psicólogo, e conseguiu me deixar tranquilo, que ele falou, não, é porque o Brasil mudou, aí ele pegou e mostrou e falou e tal, que era justamente o que a Maneca Dias deveria ter feito no texto, pra poder conseguir manter a vilania da Odete, porque agora a Odete virou a pessoa virou a personagem com mais razão ali na novela, né? A pessoa com mais com o pé no chão, como mãe, como uma pessoa da prosperidade, enfim. Tanto é que pra ela ser vilã, ela tem que fazer coisas horríveis, porque quando ela abre a boca, ela só passa a ter razão. Outra coisa também que eu percebi que a sociedade também já vinha mudando desde faz muito tempo, aí no Brasil, foi com a Tropa de Elite, que tem aquele capitão não sei o que lá. Ele foi desenhado justamente para também ser aquela pessoa de direita, do capitalismo, né? E acabou dando errado, porque as pessoas, ele acabou viralizando, ele acabou sendo queridinho, as pessoas acabam vendo ele como o herói do negócio, e ele foi desenhado para ser vilão, e a sociedade não conseguiu engolir aquilo como vilão. Mas se esse capitão da Tropa de Elite fosse pro cinema dos anos 80, ali com certeza a sociedade ia engolir ele como um vilão. Então aqui eu trouxe um pouquinho de uma pequena amostra de 89 até 2025, e aqui eu quero mostrar pra vocês que essa romantização da pobreza e trazer como algo demoníaco da prosperidade, da riqueza, ela já é alimentada no nosso subconsciente através de publicidade, mídia, TV, enfim, há décadas. Então, por exemplo, há décadas já estamos sendo bombardeados por uma doutrinação ideológica, né? Então, setores, por exemplo, da cultura, de mídia, vem alimentando o nosso subconsciente que prosperar, ficar rico, automaticamente você está explorando alguém. E isso, pouco a pouco, vai criando um sentimento de culpa de quem pensa em querer dinheiro, quando começa a sentir que está prosperando, isso começa a gerar um sentimento de culpa. E também tem a cultura religiosa mal interpretada, né? Embora as religiões ela prega muito essa coisa da humildade, muitos acabam distorcendo a ideia da humildade, né? E o sofrimento como algo virtuoso. Isso porque muitas pessoas elas não leem, porque se a pessoa lesse a Bíblia mesmo de verdade, ela ia conseguir entender que não que na Bíblia mesmo, pessoal, ali tá escrito realmente o significado da prosperidade, sabe? E que é muito fácil na igreja você ouvir e mal interpretar. E acaba transformando o sofrimento, a pobreza, como algo santo, sabe? E não, pessoal, não é santidade, isso não é santidade, não. Eu posso até entender que é um desafio individual, onde a gente pode sim superar através de muito esforço e muita fé, né, dentro do contexto religioso. E aí tem a questão da mídia, né, tem a questão das novelas, e que vem desenhando aqueles arquétipos, aqueles personagens que o pobre é puro e é o herói, e o rico é o vilão. Aí isso vai reforçando cada vez mais no nosso subconsciente que a energia do dinheiro traz desgraça, que a riqueza ela é negativa. Ao invés de mostrar que a prosperidade, a riqueza, sim, pode ser um resultado, uma consequência de um trabalho, sim, honesto, de muito esforço, inclusive de visão de negócio, sabe? O único programa, por exemplo, que eu vi no Brasil ressaltando mais ou menos os ricos foram aquele reality show ridículo das mulheres ricas, que ali foi um show de futilidade, de vazio, inclusive de pequenas vilãs, e quem não era pequenas vilãs era vazias por dentro. E no final ninguém quer se transformar
nessas pessoas, né? E outra coisa também que eu acredito que acontece muito no Brasil, a razão de que a romantização da pobreza no Brasil é muito forte, é a falta da educação financeira. Então no Brasil não ensina, por exemplo, a liberdade econômica, a responsabilidade individual. Então o que a gente vê na escola, é alimentando. Eu venho de escolas públicas, gente, então eu sei o que eu tô falando. Reforça cada vez mais essa ideia de você depender do Estado. O Estado é o nosso pai. Então isso acaba afastando as pessoas, por exemplo, de entender o poder da autonomia, do empreendedorismo e, claro, da disciplina financeira. Então, o que eu acredito é que a romantização da pobreza, sim, é muito útil para aquelas pessoas que mantêm as pessoas no mesmo lugar, na pobreza. Ou seja, é o povo controlado. Então, quando as pessoas elas saem dessa bolha e ela passa a conquistar a sua liberdade financeira, ela se torna pessoas livres, inclusive, para pensar. E claro, e assim você consegue viver com mais dignidade. Gente, tá começando a chover aqui, tá ficando escuro, então eu liguei aqui meu ring light para ver se melhora um pouquinho a qualidade do vídeo, tá? Agora vamos para finalizar o vídeo, porque eu falo muito. Vou fazer o seguinte, vamos conversar e refletir um pouco das consequências da romantização da pobreza, tá? Aí finaliza esse vídeo, mas eu tenho mais coisa pra falar sobre a romantização da pobreza, então talvez eu faça um segundo vídeo pra próxima quinta-feira. Então, pessoal, quando você romantiza a pobreza, sim, tem um efeito, assim, quando você transforma a pobreza em algo puro ou desejável, isso tem seu impacto, tanto no país ou na vida individual de cada pessoa, tá? Então vamos refletir. Um deles desincentiva o mérito e o esforço próprio, tá? O esforço individual. Então, quando aquela pessoinha lá busca crescer e passa a ser julgado como materialista, capitalista, que não sei o quê, isso tudo acaba minando o trabalho duro, acaba destruindo o significado, por exemplo, da ambição saudável. Ou seja, acaba destruindo aqueles pilares importantes que eu acho que, no meu ponto de vista, toda a sociedade próspera necessita. E a outra consequência, pessoal, é que mantém o povo no mesmo lugar. Então essa narrativa que dinheiro não traz felicidade é uma narrativa, assim, que serve super, mas só serve para manter as pessoas paradas no mesmo lugar, sem buscar algo a mais na vida, sabe? E aí acaba se transformando uma maneira sutil de controlar as pessoas que poderiam ser livres, e hoje em dia, né, que virou na moda ter a liberdade geográfica através da educação financeira, através do empreendedorismo, né, de conhecer o poder da autonomia e etc. E a outra consequência, pessoal, é culpabilizar quem prospera. Então aquela pessoa que prosperou, que deu certo na vida, acaba sendo alvo de inveja, né, e de ataques, né? Então acaba entrando forçosamente naquela narrativa, enfim, acaba criando aquela visão distorcida de que é sempre o privilegiado, corrupto, e aí acaba ignorando por completo a realidade de quem trabalhou para ter aquela riqueza. Tem muita gente que arrisca muito para poder chegar até lá, tá? Então, tipo, não existe só a riqueza através de corrupção, até porque as pessoas que enriquecem através da corrupção, elas estão ricas por nossa culpa. A gente botou essas pessoas aí. Não é ou não é? Aí aquela outra pessoa que enriquece, por exemplo, com o próprio trabalho, a gente critica, mas não critica os políticos, vai entender o brasileiro. E a outra consequência é reforçar a dependência do Estado. Então as pessoas que acabam romantizando a pobreza, elas facilmente, assim, aceitam essa narrativa de que o Estado tem que cuidar de tudo, sabe? E isso pouco a pouco vai enfraquecendo o senso de responsabilidade individual. E isso acaba, por si só, afetando, né, a liberdade econômica e o desenvolvimento do país, né, porque tá tudo muito ligado. E percebe-se que eu não tô falando de política aqui, pessoal, não tô falando de política. E outra consequência, pessoal, que é algo assim que eu vou finalizar com isso aqui, que é a sustentabilidade do sistema da manipulação política. Então o que acontece vários partidos políticos se aproveita dessa mentalidade que existe no subconsciente de uma boa parte dos brasileiros para manter os eleitores dependentes. Então começa a vender falsas promessas, enfim, essa história a gente já conhece. Todo brasileiro já conhece. É uma estratégia antiga, né, que é manter o povo pobre, porém sempre grato ao governo, ao Estado, ao pai, enfim. Então, pessoal, a romantização da pobreza, para mim, ela não é só perigosa, como que ela é cruel.
sabe? Isso acaba fazendo que milhões de brasileiros acaba impedindo de conseguir enxergar que é possível, sim, mudar de vida com esforço, com disciplina e conhecimento, sabe? Então, pra mim, Tiago Secada, pessoal, a verdadeira justiça social vem da nossa liberdade e da responsabilidade individual. Eu falo muito, eu ainda tenho mais coisas pra falar sobre esse tema, eu tô nesse movimento aí de me assumir. Então, pode ser que eu faça uma segunda parte desse vídeo, porque eu ainda tenho mais coisas pra falar e refletir com vocês sobre a romantização da pobreza, porque ela é perigosa e ela é cruel. E se vocês gostam desse tipo de vídeo, onde eu tô aqui sentadinho conversando com vocês, então comenta aí, fala que gostou, dá like, que é uma maneira de saber que vocês gostaram. E eu peço pra vocês compartilhar esse vídeo com aquele seu amiguinho no trabalho lá, que eu sei que você sabe que ele gosta desse tipo de vídeo. Então compartilha com ele, fala pra ele fazer todo aquele babado que eu sei que você já fez, que é comentar, curtir, não dá pra hypar, mas dá pra se inscrever. Me ajuda a crescer, fazer esse canal crescer, porque ele tá bem pequenininho e eu preciso da ajuda de vocês. Então até o próximo vídeo. Beijo, tchau.